Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos e amados, irmãos e aos meus seguidores aí do Facebook e também do YouTube. Bom, eu estou passando aqui mais uma vez para dar um recado rápido, que são respostas às perguntas que vocês fazem para mim no privado, no Messenger, tá bom? E ainda seguindo esse tema, essa temática sobre os falsos profetas. A gente começa a falar rapidinho, já sei que já é uma temática constante sobre esses falsos profetas, os pastores tal, os pastores bolsonaristas, todas aquelas coisas. E hoje mandaram vídeos para mim de pastores. Olha só que coisa impressionante, de pastores. Claro que na doentia, na patologia psíquica, na doença, no fervor a Bolsonaro, não é? Mas por que isso? Já expliquei nas outras lives que essas denominações e que estes pastores receberam o perdão da dívida de 1 bilhão e 600 milhões de renda sobre lucro e também sobre os processos trabalhistas que eles não pagaram os seus funcionários, como aqueles que trabalham lá no cenário, o cabuman, o câmera, esses que têm os seus cultos, digamos assim, as suas transmissões por concessão dada pelo governo, que são os canais de TV, entendeu? Como a Record, como o Canal 21, como o Edir Macedo, o Valdemiro, o Malafaia. Esses caras não pagam os seus funcionários, eles vão alegar na justiça que eles são funcionários voluntários. Bom, mas aí a coisa é muito suja, não vou entrar muito nesse detalhe, porque você já sabe. Mas essa é uma razão pelas quais todos esses pastores estão lambendo e puxando o saco e também fazendo parte, não é, deste atentado à cidadania do povo brasileiro. Barrando estradas, parando caminhoneiro, como se fala, ameaçando quebrar o carro, o caminhão, prejudicando o produto, que é comida, prejudicando o trabalhador, o caminhoneiro, sua esposa, seus filhos que o esperam, enfim, causando uma maior arruaça. Isso porque são patriotas de ordem e decência, não é? Deus, pátria e família, que não são coisa nenhuma. Eu acho que vocês evangélicos têm que abrir a cabeça agora e ver que agora a espiritualidade está mostrando para todos vocês quem realmente são os verdadeiros fascistas das ruas. Quem são os verdadeiros comunistas no sentido pejorativo da palavra. Prestem bem atenção. De que lado o povo de Deus, que se diz de Deus, está. Não é? Então hoje, olha só, eu vou mostrar aqui mais um vídeo para você ver a bobagem que estão falando por aí. Os caras são capazes de pegar textos da Bíblia Sagrada, lá da Torá, ou do período dos reis, dos patriarcas, não é? Para fazer uma associação, entre aspas, forçosamente escatológica, de que o Bolsonaro seria o mesmo ou a reencarnação de um juiz de Gileade chamado Jair, que está na Bíblia Sagrada. Esse juiz, ele reinou sobre Israel durante 22 anos. Aí estão associando o nome de Jair, desse mentecapto, desse homem agora, que não tem nada de cristão, nem de judaico, nem de hebreu, nem de crente, nem de católico, nem de Deus, nada. Para também com a legenda do seu partido com o número 22. E estão querendo dizer que Jair é um homem que vem da Bíblia, que é um nome bom. O nome não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Se você for pegar nome, porque o Jair da Bíblia lá foi um juiz, um homem altamente culto, preparado, intelectual, um cara espiritual, um cara voltado para a sua nação, para as leis civis e para as leis do Código Penal da sua nação, um cara que governou muito bem 22 anos o Israel. Não tem esse Bolsonaro aqui agora, esse Jair, agora do nosso tempo, não chega nem na unha, nem a milhões de quilômetros próximo.
desse Jair da Bíblia lá. Então para de viajar na maionese. Quem faz muito isso daí, quem faz esses anacronismos, não é? Quem faz esses erros grotescos, essas coisas xaropes, são os pentecostais, não é? Aí o povo vai ao delírio, é o escolhido de Deus, é nada. Ferrou o país o tempo todo até agora. E mesmo já não sendo mais presidente da República, porque perdeu as eleições, continua ferrando o país e não fala para o povo parar, para o povo sair das estradas, para o povo parar de fazer vigília de protesto em frente aos quartéis do Exército Brasileiro. Por quê? Porque o cara é ruim, sabe? O espírito dele, gente, não é o espírito de Deus, sabe? Acorda, crentalhada. O espírito dele é o espírito de Joseph Stalin, de Mussolini, de Hitler. Esse é o espírito dele, não é? Eu não quero ficar falando muito sobre política, porque já deu o que tinha que dar. E Deus já deu a resposta que mesmo vocês não engolindo, essa foi a resposta da espiritualidade, a resposta da democracia, do povo que venceu, do povo que votou, ok? Bom, mas eu quero ler aqui um texto para vocês, só para deixar claro essa palhaçada de ficar pegando o nome da Bíblia e ficar pegando... Por exemplo, Saddam significa aquele que confronta. Hussein significa bom. Quem disse que Saddam Hussein foi bom lá no Kuwait, lá no Iraque, para o seu povo? Foi bom? Não foi bom. Por exemplo, José. José significa um nome bonito, um nome bom, um nome abençoado em hebraico. Mas quem disse que José Stalin ou Joseph Stalin foi um homem bom lá para a Rússia? Para a antiga União Soviética? Foi bom? Não foi bom, foi um ditador. Você está entendendo? Que o nome não tem nada a ver com a coisa. Tantos assassinos, tantos pedófilos, tantos criminosos, tantos estupradores com o nome de Rafael, com o nome de Emanuel, com o nome de Elias, com o nome de Israel. O nome não quer dizer, não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Então para de viajar na maionese, que Jair, mesmo sendo um nome de origem hebraica, tendo lá na Bíblia, não tem nada a ver com esse Jair agora, aqui do Brasil. Bom, vamos dar mais uma sapiada aqui rapidinho no hebraico, para você entender que no livro de Devarim, o livro Devarim em hebraico é o livro Deuteronômio. Então, Deuteronômio 18, 21 é 22. Ou seja, Devarim em hebraico 18, 21, 22 vai ensinar assim para todo mundo. Para vocês terem uma revelação curta, objetiva, rápida, de que a maioria desses pastores que profetizaram, que oraram, que falaram que Bolsonaro era enviado de Deus e que era um tal de Messias, tal, papapá, foram todos falsos profetas, foram todos mentirosos, foram todos comprados com dinheiro de política. Vamos lá. O Devarim 18, 21, 22 vai dizer assim, em hebraico para você, tá bom? Vai dizer, Vekri tomar bilevekarer. Veri tomar bile vakekar. Ek haned eti radavar. Asher lo dibero Jehová. Ou seja, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Continua o texto, versículo 22. Devarim 18, 22. Asher Yedaber Hanavi, Becher Yehavah, Velor Yer. Radavar Asher Lodiber, Yehavah, Bezadon Dibero, Hanavi Lotagur Minenu. Ou seja, Minenu em hebraico. O que está dizendo aqui? Está dizendo, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então uma orientação de Deus através de Moisés em Deuteronômio, em Devarim 18, 21, 22, é que se a palavra que o profeta disse não se cumpriu, não se realizou, então esta palavra ela não veio da espiritualidade, ela não veio de Deus. Então, vamos mostrar agora as palavras que eu já mostrei na outra live
do Edir Macedo, do Valdemiro, do Estevão Hernandes, do Manuel Ferreira, do José Wellington Bezerra, do Marco Feliciano, do Malafaia, que foram todas as profecias falsas, palavras de atores, não é? Eu até disse que na outra live que é um insulto comparar esses caras com atores, porque os atores são pessoas excelentes que estudam, que trabalham, não é? Que estudam lá o teatro, o mundo da dramaturgia, das interpretações, não é? Do drama, etc., e da comédia, e são atores, são pessoas que vivem disso, não é? E que não enganam ninguém, mas vivem de peças teatrais. Agora, os pastores são falsos, são hipócritas, são mentirosos, são mercenários, são ladrões, porque tudo que fazem, o fazem para tirar o seu dinheiro e ter uma vida boa e uma vida regalada. Então, as palavras desses caras, no campo político, tentando associar com o campo espiritual, nunca se cumpriram, nunca se concretizou, nunca se realizou em todos os candidatos políticos, a prefeito, ao governo de São Paulo, ao Senado e à presidência da República. O que existe é um grande monopólio de dinheiro, de milhões, existe uma grande manipulação de títulos eleitorais, uma grande manipulação de membros e leigos das suas igrejas, não é? A massa do povo que eles conseguem fazer com que a pessoa acredite no que eles falam, nessas falsas profecias, como você viu aqui. Deuteronômio está dizendo que se a palavra do profeta não se cumprir, então foi palavra do seu coração, da sua cabeça, da sua intenção, e nada teve a ver com a palavra de Deus, com a autorização, com a permissão, com a concessão, com a condução do mundo espiritual de Deus. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só esse vídeo que eu tenho para você ver. Olha, veja se essas orações e essas palavras foram ouvidas, se essas profecias foram ouvidas. Dá uma olhada nisso aqui. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe cada vez mais. Porque... pode aplaudir mesmo. Porque é escolhido de Deus. É escolhido de Deus. Ele é o canal de bênçãos desse país, graças a Deus. Nos meus quase 60 anos, eu nunca recebi no meu ministério uma autoridade que tenha tanto amor pelas pessoas e simplicidade. Eu nunca vi tanto amor às pessoas e simplicidade. Aqui o pseudo-apóstolo Valdemiro, que não é apóstolo nem aqui nem na China, ele está ovacionando, ele está falando coisas maravilhosas do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é aquele cara que vai influenciar no Supremo Tribunal Federal, influenciar nos fóruns de justiça, influenciar na OAB, influenciar no Ministério Público, influenciar na Polícia Federal, quando houver um escândalo, quando houver alguma cassação ao Valdemiro, ao seu ministério, desvio de dinheiro, desvio de divisas, uma série de coisas que esses pilantras fazem. E também está puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro perdoou também a dívida da sua igreja, que é renda sobre lucro. Lembra que eu falei? 1 bilhão e 600 milhões? É isso daí. Agora, o Bolsonaro não é humilde, o Bolsonaro não é bondoso, o Bolsonaro não gosta de pobre, o Bolsonaro riu das pessoas e zombou das pessoas em plena pandemia, e eu estava lá nessa época, no momento da saúde, a pandemia que está voltando de novo. Então, essa afirmação de que é um escolhido de Deus é a mais pura mentira, é a coisa mais esdrúxula, mais ridícula que esses caras fazem, porque por trás do altar, do suposto altar, que você não sabe, existem negociatas, existem acordos, acordeons de dinheiro e de milhões. Eu te elejo a presidente, eu faço a cabeça do povo e você me dá esse valor, etc, etc. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui num outro vídeo que eu quero que você veja. Olha só aqui como identificar um cara falso. Esse aqui já é vendido para o sistema faz tempo, não é? O Malafaia. Não duvidem, logo esse mesmo Malafaia que meteu o pau no Lula, meteu o pau em qualquer outro candidato, ele vai estar lambendo o Lula e vai estar acabando com o Bolsonaro. Ele é
expert em mudar como um camaleão muda de cor. Dá uma olhada aqui no que o Malafaia está falando, olha só. Agora eu vou dizer aqui uma coisa. Lula vai perder essas eleições, porque o povo brasileiro é honesto e está vendo toda essa safadeza e Deus é justo. Em nome de Jesus, Lula vai perder, Bolsonaro vai ganhar essas eleições e não adianta toda essa safadeza. Deus vai nos livrar dos governos mais corruptos que já tivemos na história do país, que foram os governos petistas. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Então, pergunta que eu faço. Em nome de Jesus, e o próprio Jesus disse nos evangelhos, tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Como que você me explica isso daí, o evangélico? Você vai dizer o quê? E aí, Jesus não ouviu a sua oração? Em nome de Jesus, Lula vai perder. Em nome de Jesus, Bolsonaro é de Deus, Bolsonaro vai ganhar. Em nome de Jesus, etc, etc, etc. E aí? Foram declarações proféticas de um homem que se auto-intitula profeta e pastor. Mas não é pastor, não é evangélico, não é convertido, não é profeta. É um dos caras mais sujos e corruptos no meio religioso. Então, para você ver que a palavra desse cara nunca se cumpriu e não vai se cumprir. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, existe o apelo dos pentecostais, dentro da crendice dos crentes, que vai partir para aquele apelo. Ah, mas Jesus disse, o Lula ganhou porque Jesus disse o seguinte, olha, o príncipe deste mundo, o mal deste mundo, já tomou conta, já cegou-lhes o entendimento, tomou conta desse mundo. Gente, o príncipe deste mundo, o mal deste mundo, não se trata de um espírito no singular, de uma personificação de um ser de rabo e chifre, mas se trata do próprio ser humano, do próprio homem. O mal que toma conta desse mundo é o sistema e é o esquema político na cabeça de todos os homens que estão envolvidos com política. Simples assim, sem demagogia, sem tergiversações, sem teologias, sem mimimi, sem enchimento de saco, sabe? Então vamos parar de viajar na maionese. Eu quero mostrar um outro vídeo aqui para você rápido. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se esse vídeo aqui tá bom. Vamos ver aqui. Olha só. Galera, vamos dar uma estudada aqui na Bíblia. Eu queria pesquisar aqui uma curiosidade. O que significa a palavra Jair e o que significa a palavra Haddad. Então vamos dar uma olhada aqui. A palavra Jair. Jair. Presta atenção que esse evangélico vai pegar o significado, etimologicamente falando, de Haddad, que vem do árabe, e também de Jair, que vem do hebraico. Lembre-se que eles se debruçaram para passar a imagem, para fazer associação, não é? Para fazer associações escatológicas de nomes, Jair do hebraico e Haddad do árabe, para dizer que Jair é um homem de Deus, é um homem abençoado, é um homem iluminado, e Haddad é um inimigo de Deus, porque Haddad vem dos árabes, e os árabes vêm de Ismael, filho de Agar, aquela escrava negra que foi usada, não é, por Abraão, e foi jogada no deserto para morrer por Sara, por preconceito, por racismo, por uma série de coisas. Usaram e abusaram de Agar e jogaram ela para o deserto porque era negra, era escrava. Mas a história de Agar diz que ela não era escrava. Se você estudar o hebraico correto, a cultura, a história, Agar ela era princesa, filha de Faraó. Uma das filhas de Faraó. Uma daquelas mulheres que pertenciam às mulheres lindas, inteligentes de Faraó. Faraó a deu como presente, porque era cultural naquela época, para Abraão. Enfim, mas por isso que é muito feio, é xenofóbico, é de uma estupidez muito grande. Queria associar Haddad com PT e Haddad com carne vermelha, que ele vai falar aqui, de Esaú e Isaac e tal, e associar como o mal, associar o povo árabe como o mal. Na verdade, o povo árabe é o povo que mais sofreu injustiça por parte de Israel, desde que Sara e Abraão expulsam Ismael e sua mãe Agar, escrava, para o deserto. Isso não tem nada de Deus, não tem nada a ver de inimigo ou de luz, de trevas, de quem é bom ou de quem é ruim.
Isso tem racismo, xenofobia, preconceito, discriminação, empoderamento e espírito ruim de assassinato, de morte de uma mãe e de uma criança no deserto. Então não vem com essa história, com esse papo furado, viu, cambada de evangélico e bolsonarista, dizer que o Haddad é descendente de árabe. É mesmo. O Haddad, o nome Haddad é o nome do mal, do inimigo, é o nome do PT, é o nome de quem é da esquerda, de quem come carne vermelha, porque a bandeira do PT é vermelha. É uma viagem na maionese que não tem tamanho. É uma distorção mental, é uma psicopatia teológica horrorosa, pífio, ridícula e medíocre. Mas os crentes cabeça vazia, os pentecostais, piram na batata, pulam, rodam, falam em língua e acham que isso é de Deus. Estou aqui para dizer para vocês que isso não é de Deus, ok? Vamos continuar aqui, olha aí. Vamos ver o que é Jair. Jair, ele esclarece, um descendente de Manassés que venceu muitas cidades durante a época da conquista. Um gileadita, juiz de Israel por 22 anos durante o tempo dos juízes, pai de 30 filhos. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui em Juízes. Depois dele se levantou Jair, Joabe, e fugiu com um grupo de seguidores para o Egito. Depois da morte de Davi, ele retornou para sua terra. De Jesus. Então essa é a versão grega para Jair, Jairo. O significado grego da palavra Jairo quer dizer aquele que Deus ilumina. Tá prestando atenção? Agora vamos lá, vamos ver o que quer dizer Haddad. Haddad, um homem poderoso, filho de Ismael, um rei de Edom que teve uma importante vitória sobre os midianitas no campo de Moabe. Outro rei de Edom, sendo Paú a sua capital. Um membro da casa real de Edom que escapou do massacre sobre Joabe e fugiu com um grupo de seguidores para o Egito. Depois da morte de Davi, ele retornou para sua terra. Lembrando que Ismael é o filho de Abraão, que foi mandado para o deserto e é o pai do povo árabe. Outro rei de Edom. Vamos pesquisar o que é Edom. Edom. Gênesis 25, 30. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. O que quer dizer Edom? Edom quer dizer vermelho. Vermelho, Edom, Edomita e do meu descendente de Esaú. Se lembra quem é Esaú? Esaú era o irmão de Jacó, aquele que, em vez de escolher a bênção da primogenitura, em vez de buscar todas as coisas do alto, as coisas do céu, foi aquele que escolheu um cozinhado vermelho. Entre as bênçãos de Deus, entre a primogenitura, ele escolheu algo que fartasse a sua carne, escolheu pão na sua mesa, escolheu comer esse cozido vermelho. Então, Haddad representa Edom, representa todo esse povo que prefere alimentar a barriga com o pão da terra e não com o pão que veio do céu. E o pior, olha o versículo. Então você vê a distorção, você vê a gravidade da deficiência exegética, da deficiência hermenêutica, da deficiência teológica, da deficiência de semântica que esses caras fazem. Justamente porque você, evangélico, não estuda. Você só escuta o que se pregam nas igrejas, mas você não estuda, entendeu? É por isso, você não estuda culturas e povos antigos. E aí você viaja na maionese e vai começar a acreditar, alimentar que todo mundo que é do vermelho, todo mundo que é do PT, do diabo, do capeta, do inferno, é aquela coisa toda, como todas as mentiras que fizeram aí. Até mesmo a coisa mais ridícula que eu já vi, mas Deus permite essas coisas para que vocês saibam da verdade. O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Contagem, em Minas Gerais, irmão da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, todo esse povo aí bilionário que ganha dinheiro com CDs, segundo a sua crença. Mentem pra caramba. E uma das maiores mentiras, e que vai ser punido agora, foi que ele colocou um documento, gravou um vídeo, dizendo que por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, que ele falasse que o Lula era inocente, é aquilo ali, aquilo lá, tal, aquelas coisas.
tudo mentira, tudo armação, tudo fake news. Mas o cara teve o desplante e a coragem de gravar um vídeo desse, sendo pastor, sendo de ser homem de Deus, teólogo, com um seminário de teologia lá em Contagem, fazer uma palhaçada dessa e foi desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. Foi desmentido. Isso é mentira quando ele grava um vídeo. Que vergonha, que feio. A que ponto chegamos de se vender para o sistema e enganar o povo, não é? Esse pastor André Valadão foi o que disse que se Jesus tivesse que ir para uma guerra, ele iria armado até os dentes. Aonde isso? Sendo que Jesus disse para Pedro, guarda a tua espada, porque quem mata pela espada morrerá. Agora, as pessoas estão perguntando, mas aí, você leu aí, você falou tudo, tal, a gente entendeu. Você falou que você leu Deuteronômio 18 e disse que se Deus, quando Deus fala, se cumpre. E quando o profeta fala, e não foi Deus, não se cumpre. Mas e quando esses falsos profetas falam e a coisa acontece e se cumpre? Eu já expliquei na outra live que existe psicossomatização, que isso é entendido em psicologia, psiquiatria e em parapsicologia, que é aquilo que você recebe igual efeito placebo, sabe? Mas, vamos para Mateus 24, que vai dizer assim, olha só que interessante. Mateus 24 em hebraico e em grego, tá bom? Para vocês ficarem um pouco mais, aprenderem um pouquinho mais. Então, lá em Mateus 24, Jesus vai dizer assim, em hebraico, que é comum, mesherem, sheker, univier, sheker, veitenu, otot, gedolot, umuftim, laman, rateot, af et raberim, mi yakralu. Ou seja, ele está dizendo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em grego, a mesma fala de Jesus está dessa maneira. Ezer dergonzontai, ezer tesontai gar, pseudo-cristoi kai, pseudo-propentai kai, dosonsen, semeia megalakai terratá. Roste planensai, eidenaton, kaitos e kletos. Você entendeu? Porque surgirão falsos profetas, operando grandes sinais, grandes fenômenos, grandes milagres, curas, etc. E profecias e revelações que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, eu quero terminar esse pequeno recado de hoje para você que me acompanha no Facebook. Agradeço aos 3.100 seguidores, agradeço ao pessoal que está se inscrevendo no meu canal do YouTube, não é? Lá em Reflexões da Alma, e termino essa pequena transmissão para você ficar esperto, porque nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai, não é? Nem todos que operam curas e milagres e poder, sinais, essas coisas, são realmente enviados de Deus, são bona fides, são espíritos autênticos, são espíritos de luz. Um exemplo que eu vou dar para você é no campo do espiritismo. João, Yohanan em hebraico, João, amado de Deus, um nome lindo, um nome abençoado em hebraico. Mas será que João de Deus realmente era de Deus? Por tudo que ele fez com crianças, com menores, com mulheres? Não é a questão do nome, gente. É a questão do caráter, é a questão da história, é você puxar a capivara do indivíduo. Não é o nome bonito. Nome bonito qualquer um pode ter, pseudo, né, nomes, não é aquela coisa toda. A questão é o caráter. Então vocês têm que aprender a estudar e vocês têm que parar de ser mente vazia. Por isso que Yeshua, ou Yahshua, Jesus vai dizer, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Não é emocionalismo, sentimentalismo, cai-cai, pula-pula, língua estranha, gritaria, louvor, show gospel, nada disso. Isso tudo é fruto de uma estratégia de investimento em grandes e mega shows de uma empresa chamada Empresa Evangélica de um Mundo Gospel. Pare e pense se você realmente faz parte dos eleitos de Deus.
Porque Jesus disse, como eu li aqui em hebraico e em grego, que até mesmo, se possível for, engane até os escolhidos. Você faz parte de qual lado? Dos escolhidos de Deus, realmente, ou daqueles que são comprados, que vão como vaquinha de presépio, como piolho na cabeça do povo? Quem você é diante de Deus nesse mundo? A quem você está servindo e adorando? Você não está vendo que as profecias de Malafaia, as coisas, as orações de Edir Macedo, de Valdemiro, não funcionam? Eles não estão nem aí, eles estão rindo da sua cara e cada vez mais rico? Você está se vendendo ao sistema? Por quê? Qual é o buraco da sua alma? Qual é a sua depressão? Qual é o seu problema psiquiátrico? Por que se entregar desse jeito? Por que não ser a essência que você é? Por que não ser bom, boa? Por que não ser amável ao próximo? Por que não ser solidário? Por que tem que se vender? Por quê? Pense na tua salvação. Larga o caminho, larga a porta. Você acha que porque tem muita gente, massa de gente, Deus está lá? O Espírito Santo está lá? Em hebraico, o Ruá, HaKodesh está lá? Você está enganado e enganado. Tanto é que vocês apoiaram um ditador e ainda continuam apoiando, ainda desrespeitando as leis, desrespeitando a democracia, desrespeitando os trabalhadores, bloqueando estradas. Não viaje na maionese desses caras. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live.